Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Paulo Henrique Correia. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Luiz Carlos Anastácio. Presente. O que está entrando? Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declara aberto os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da ata regimental. Eu coloco em votação
Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a suspensão da leitura da ata. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, quem interessar, se encontra na Secretaria comunicado de convênios feito com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, que convênios afirmado com a Prefeitura Municipal e verbas liberadas. Se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ato da mesa número 01 de 2005, dispõe sobre a transferência provisória das atividades parlamentares e administrativas da Câmara Municipal de Barretos para locais qual específico. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Ato da mesa número 1, 2005. Dispõe sobre a transferência provisória das atividades parlamentares e administrativas da Câmara Municipal de Barretos para lugar que especifica. A mesa diretora da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que serão executadas obras de reforma no plenário, galeria, saguão e dependências externas do prédio sede da Câmara Municipal, considerando a impossibilidade de se manter as atividades nesse prédio durante a execução das obras, determina: 1. A partir do dia 20 de junho de 2005, as atividades plenárias da Câmara Municipal de Barretos serão desenvolvidas no auditório Professor João Cornélio Perini, no complexo socioeducacional Amadeu Alves de Queiroz, localizado no bairro Derby Clube. 2. A partir da mesma data, as atividades administrativas serão desenvolvidas no prédio locado para essa finalidade. Cita a Rua 20, números 952 e 954. 3. Nos dias 15, 16 e 17 do mês em curso, não haverá expediente público, restringindo seu funcionamento apenas às atividades internas em razão da mudança de prédio. Publique-se. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 8 de junho de 2005. Ofício 10, 2005, Antônio Clareto Nascimento, presidente da subcomissão do IANESP, solicitando apoio da mesa da Câmara relativa ao fornecimento de medicamento através do SUS, DIR e também funcionários públicos estadual. Se encontra na Comissão de Justiça à disposição dos senhores vereadores. A Comissão de Justiça já irá aparecer. Ofício 867, 2005, Câmara Municipal de Catanduva. Solicita apoio junto ao Congresso Nacional e outros, visando a criação de uma loteria onde haja repasse de recursos exclusivamente a Santa Casas e hospitais filantrópicos. A Comissão de Justiça e Redação para elaborar parecer. Ofício CG 0561-C de 2005, Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. Solicita apoio da mesa desta casa junto ao Governo do Estado, objetivando a criação de curso médio, com funcionamento em tempo integral e com pagamento de bolsas de estudo aos seus alunos. Se encontra com a Comissão de Justiça e Redação para exarar parecer. Esse ato aqui você pode deixar que eu vou ler por último. Todos. Vamos para a ordem do dia. Senhores vereadores, iniciaremos pela ordem do dia.
Primeira discussão, projeto de lei 31 de 2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece a diretriz de serem observadas a elaboração de lei orçamentária do município para exercício 2006 e da outras providências. Convisto o vereador José Francisco Cabral Miziara, que deu parecer pela tramitação. Exarou o parecer para tramitação da matéria. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura regimental. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Senhor presidente, eu solicito vista do processo. É regimental, eu coloco em votação o pedido de vista feita pelo vereador do projeto de lei 031 de 2005. Concordo, permaneço como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Com justificativa de voto, o vereador Dr. Kiko Miziara. Senhor presidente, não é justificativa, não, é uma solicitação ao pedido de vista formulado pelo vereador, para que haja uma prorrogação dessa vista em razão do fato de que na próxima sessão ordinária o senhor prefeito não terá chegado ainda a Barretos, acredito isso. E há algumas coisas que a gente gostaria de conversar com o prefeito já para dar andamento a que ele fizesse alterações no projeto. Por isso, se for até do interesse do vereador e se for interesse dos demais vereadores, eu solicito que essa vista seja prorrogada até o dia 27, para que haja oportunidade... Adiamento da matéria... Isso, até o dia 27, para que haja oportunidade de conversarmos com o prefeito, para que ele nos envie mudanças dentro da lei de diretrizes. Obrigado. Só para esclarecer, ele tem que ser votado até dia 27, para que a Câmara possa entrar em recesso. Então, até dia 27, nós temos que votar. Tudo bem, vereador? O vereador André Rezec solicita, então, adiamento por 15 dias regimental. Eu coloco em votação, se concorda, permaneça como estão, se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade, adiamento da matéria do projeto de lei por 15 dias. Penor. Por 2 sessões. 14 dias. Certo? 14 dias, então, vereador. Tudo bem. Se segunda-feira o prefeito está aí e ele... Eu requeiro, então, até o dia 26. Tudo bem, então. Esse aqui. Projeto de lei número 26 de 2005, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar licitação da modalidade de concorrência pública para a prestação de serviços funerários à população, por pessoa jurídica do direito privado, quanto não executados diretamente pela administração municipal. Prazo de 20 anos prorrogável por igual período. O vereador Euripim solicitou mais uma semana de vista regimental. Eu coloco em votação, se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Se as lideranças tiverem se manifestar, aprovado por unanimidade o adiamento, o pedido de vista por mais uma semana. Projeto de lei número 46 de 2005, de autoria do prefeito municipal, que altera siglas das escolas municipais que especifica CMEI para CFEF. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer favorável. O presidente e relator da Comissão da Cultura e Saúde e Assistência Social exararam parecer favorável. O vereador Existo solicita a dispensa da leitura regimental. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade os parecer. O membro da Comissão de Cultura e Saúde e Assistência Social exarou o parecer separado que será lido pelo primeiro secretário. De mim para mim mesmo. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Após a análise do presente projeto de lei, manifesto separado meus ilustres companheiros de comissão para registrar minha preocupação com a alteração ora proposta. Não se trata somente de alteração de sigla de escolas, mas também de sua estrutura funcionais. Eis naquelas que atualmente ensina somente
que funciona somente o ensino fundamental, ou seja, as creches, irá funcionar também o ensino fundamental. Na realidade, essa mudança pode significar que o ensino fundamental será inserido nas escolas, em detrimento ao ensino infantil, pois é de conhecimento geral que a disponibilidade nesse último não atende à demanda existente. Nessas circunstâncias, deixo o alerta ao senhor prefeito municipal e secretário municipal de educação para o problema que pode vir a ocorrer, com sérios prejuízos à população, especialmente a parcela trabalhadora que depende das creches para deixar seus filhos em segurança enquanto lutam pela sobrevivência. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 13 de junho de 2005, André Luiz Rezec. Está em discussão o projeto de lei 46/2005. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto? Justificativa de voto, André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu só, como manifestei no parecer em separado, a única coisa que me preocupa um pouco é passar o ensino fundamental, as antigas creches, para a escola de ensino fundamental, ou seja, o primeiro grau. Hoje, pelo que me consta, o ensino fundamental não existe déficit de vagas, mas as creches sim existe um déficit grande de vagas. Então, você pegar as creches e transformar em escola de ensino fundamental, pode ocorrer uma maior demanda nas creches, tirando espaço onde justamente falta vagas. Então, eu resolvi fazer esse alerta como membro da comissão, só para respaldar. Espero que o senhor prefeito, eu sei que foi uma medida do presidente Lula, passar de 6 para 5 anos a idade do ensino fundamental, mas a grande preocupação é que hoje falta vagas ainda no ensino infantil em nossa cidade. Obrigado. O vereador Euripinho solicita a redação final, a regimental. Está em discussão a redação final. Está em votação a redação final. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto 46. Na sequência, discussão única, prestação de contas dos gastos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde no mês de abril de 2005, ofício 015/2005, do secretário José Luiz Yunes, da Saúde. Esse senhor vereador está na... Vossa Excelência quer uma parte? Quer a palavra? Não. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade na secretaria, senhores vereadores, à disposição dos senhores. Só? Já acabou? Na sequência, requerimentos e indicações. Vereador Euripinho solicita englobamento. Farei a leitura. Solicita englobamento. Eu coloco em discussão o requerimento do vereador. Está em votação o requerimento do vereador Euripinho pelo englobamento da remanescente da matéria. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Farei a leitura apenas dos números e quem solicitar destaque que o faça, por favor, no momento oportuno. Requerimento 343, André Rezec. Destaque. Requerimento 344, Euripinho. Destaque. Requerimento 349, Kiko Miziara. Requerimento 351, Otávio Garcia. Requerimento 352, Euripinho. Requerimento 353, Paulo Henrique Correia. Requerimento 354, Euripinho. Requerimento 355, Kiko Miziara. Vou fazer destaque disso aqui. Requerimento 356, Kiko Miziara. Requerimento 357, Kiko Miziara. Requerimento 358, Paulo Henrique Correia. 359, Otávio Alves Garcia. Requerimento 360, Oswaldo Caio Filho. 361, André Luiz Rezec. 362, André Luiz Rezec. 363, André Luiz Rezec. Requerimento 364, Paulo Henrique Correia. Indicação 260, Oswaldo Caio Filho.
Indicação 261, Oswaldo Caio Filho. Indicação 262, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Indicação 263, Euripinho. Foram solicitados, então, senhores vereadores, 5 destaques. O primeiro deles, 343, André Luiz Rezec, requer oficiar ao senhor Emílio Carlos dos Santos, solicitando-lhe informações sobre matéria de sua autoria, veiculada em jornal da cidade, relativa a práticas deploráveis feitas por vereadores dessa casa. Está em discussão? Com a palavra o proponente. Tá. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Como todos sabem, o senhor vice-prefeito municipal, Emílio Carlos dos Santos, Cacá, na sua coluna 8 segundos no Jornal Diário, dia 3 de julho, fez uma denúncia, ao meu ver, muito séria, dizendo que alguns vereadores estavam cobrando metade do salário, parte do salário dos seus assessores. E essa denúncia foi repercutida depois no jornal Gazeta Barretense, que publicou matéria de primeira página, e tem sido motivo, durante toda a semana, de comentários e matérias jornalísticas a respeito. O objetivo desse requerimento é indagar ao senhor Emílio Carlos dos Santos quem são os vereadores. Primeiro, porque a Câmara Municipal de Barretos é o poder legislativo de Barretos e, como tal, merece respeito. E o senhor Emílio Carlos dos Santos, na qualidade de vice-presidente e diretor do SAI, como uma pessoa pública, quando faz alguma denúncia desse porte, deveria vir a público, dar nomes e cobrar providências. Porque mais grave do que se houver um fato desse, e o que eu acho que não há, pela lisura dos vereadores que tem aqui, eu, inclusive, ouvi falar que foram insinuados alguns vereadores, e eu não acredito que isso ocorra, e se ocorre a gente deve. O mais sério é uma autoridade pública municipal vir a público e simplesmente fazer uma denúncia e como se não houvesse nada. Em primeiro lugar, se ele soubesse de um fato concreto, caberia a ele, como vice-prefeito, denunciar e cobrar. Senão ele estaria sendo, no mínimo, omisso. Então, ele não pode, de uma forma, macular a imagem de todos os vereadores. Que a partir do momento que se diz, a Câmara Municipal, existe vereador e não diz qual, de uma certa forma, atinge a todos os vereadores. Então, por isso, eu fiz esse requerimento. Gostaria de solicitar também ao presidente da Casa que encaminhasse para o Departamento Jurídico, até para esclarecimento, um pedido de esclarecimentos judiciais, quem são essas pessoas. Porque se de um lado realmente existe alguém que tem essa postura, tem que ser punido. Agora, de um outro lado, se uma autoridade municipal vem e faz uma denúncia dessa, uma denúncia simplesmente com o objetivo de denegrir a imagem da Câmara, ele também precisa ser responsabilizado. Até para dizer, eu não sei de nenhum caso aqui dentro da Câmara. Infelizmente, o único caso aqui em Barretos, na cidade de Barretos, até hoje, que eu tive conhecimento, se tratou, na época da gestão do Dr. Nelson James, do então secretário municipal de turismo, o Wilson Franco de Brito, que cobrava, sim, metade do salário do hoje jornalista Zé Carlos, que está ali. E ele hoje está como secretário de planejamento. Isso tem inquérito, tem toda a parte aberta. Eu acho que uma autoridade municipal não pode vir a público denunciar a Câmara e simplesmente não fazer nada. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, solicitando à presidência da Casa que dê, sim, um pedido de esclarecimentos para que, realmente, se há, seja punido quem tem esse tipo de prática lastimável. E se não há, quem fica fazendo denúncia anônima também comete um crime. É só, presidente. Antes de dar seguimento à discussão do requerimento, a solicitação do senhor vereador para que haja encaminhamento para a assessoria jurídica da Casa implica, evidentemente, na aprovação do requerimento, o que eu particularmente espero que ocorra. Continua em discussão, com a palavra Paulo Roberto, que cede a palavra para o vereador Existo Césari.
Prezado senhor presidente, nobre vereador Kiko, demais companheiros da casa, senhores munícipes presentes em nossas galerias, eu vou votar favoravelmente ao requerimento do nobre vereador André e vou fazer dele as minhas palavras, porque eu entendo que uma autoridade da maior importância a nível municipal generalizou uma denúncia, né, e que tem que ser comprovada, tá certo? Se não comprovada, eu acho, ele já até, pelo que me informaram, eu acabei não lendo, eu não li a primeira nem a segunda coluna, mas me disseram que ele já se retratou, dizendo que não tem provas, mas isso tem que ser em caráter oficial, porque o que se comenta na cidade, hoje em dia, esses últimos dias, é só sobre isso. Só sobre isso. Então, se tem alguém aqui nessa Câmara, que eu não acredito, que faça isso, tem que ser, ele tem que indicar quem é o referido vereador. Porque senão ele está indevidamente generalizando essa ação. Então, senhor presidente, devido a esse ponto de vista, eu vou votar favoravelmente ao requerimento do vereador André Rezec. Senhor vereador, existo. Vossa Excelência deu uma informação de que consta que o senhor Emílio Carlos se retratou dizendo não haver prova, mas na quinta-feira ele voltou a repetir aí as acusações na coluna dele, na quinta-feira, agora, recente. Então, se ele se desmentiu, foi sexta ou sábado. É na coluna dele na sexta-feira, vereador Kiko. O que não posso afirmar, é o que eu ouvi dizer, eu não li a coluna, nem na primeira, nem na segunda. De qualquer forma, ou ele vai provar, evidentemente, ou ele vai ter que comentar muitas desculpas das colunas dele. Continua a discussão com a palavra, Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes, que nos honra com a sua presença, digo que vou votar favoravelmente ao requerimento do vereador André, por alguns motivos. Hoje nós estamos vendo pelo noticiário, na escala federal, várias denúncias. Essas denúncias também precisam ser apuradas. No estado de Rondônia, também denúncias precisam ser apuradas. Então, são denúncias que estão envolvendo o parlamento brasileiro. E aqui, nós estamos chegando também com uma denúncia. O vice-prefeito, o diretor do SAI, é uma pessoa que errou em denunciar sem ter provas. Eu espero que ele tenha as provas necessárias, porque são denúncias graves. Porque, na verdade, eu demorei 3 eleições para entrar na casa. Em 5 meses, a gente recebeu uma denúncia dessa, então a gente já demorou a entrar. Estamos aqui dentro. Eu acredito que a gente, de maneira alguma, a nossa personalidade estaria sendo envolvida em alguma situação dessa. Até eu chamo o testemunho do presidente Paçoca. Presidente Paçoca, algum dia o senhor assinou alguma portaria minha indicando uma pessoa aqui dentro da Câmara Municipal? E não estou batendo o peito porque eu nomeei, não. Gostaria de ter nomeado, porque uma assessoria ajuda o parlamentar a desenvolver a atividade dentro da Câmara Municipal. Ele teve os motivos pessoais, tá?
Na época da eleição de presidente da Câmara, ele veio pedir o apoio. Eu falei que a gente tinha algumas divergências em termos de pensamento, fiz uma outra opção, e, a critério dele, ele achou por bem que não devia nomear ninguém do Paulo Correia aqui dentro da assessoria. Acredito até aqueles que foram nomeados, também, eu defendo a Câmara Municipal num todo, porque a Câmara foi atacada, os 11 vereadores foram atacados. Eu digo os 11 porque nós somos em 11 vereadores dentro da Câmara Municipal. Embora algumas pessoas, alguns radialistas tentam falar que somos em 10, nós somos em 11. Então, eu espero que essas denúncias sejam apuradas, que seja levantada a verdade acima de tudo, e eu tenho certeza que essa Câmara Municipal ela não vai ser denegrida por esse tipo de pensamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua com a discussão, com a palavra, vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhores munícipes aqui presentes, imprensa escrita e falada, eu fiz questão de deixar a presidência e vir até aqui, principalmente para a imprensa, Rádio Jornal, Jornal de Barretos, Rádio Independente, munícipes aqui presentes, senhores e senhoras, hoje de manhã, o primeiro ato dessa presidência foi reunir com os funcionários de cargo de comissão que essa presidência nomeou. E a pergunta que eu fiz para eles foi se alguém tinha algo diferente com algum vereador, se fazia aí divisão de salário. Inclusive, a funcionária que está ali participou da reunião e sabe da minha conversa, da minha transparência, da minha sinceridade com eles. E eu estou muito tranquilo, Paulo Correia. Eu acho que tem que apurar, sim. Tem que apurar até onde o secretário está hoje, que deixa o SAI e vai ficar 15, 20 dias fora, Kiko, fazendo narração de rodeio, quando o SAI fica na mão do diretor do Rochinha. Então, ele devia tomar conta do SAI. Eu disse isso hoje e acredito nos senhores vereadores que indicaram, sim. E eu sei muito bem com quem eu mexo. Eu sei muito bem e conheço muito bem os vereadores que nós temos aqui em Barretos. Agora, o cidadão que é vice-prefeito, que essa casa dá toda a retaguarda e apoio para o seu prefeito, devia saber o que fala, para não falar tanta besteira como o Cacá falou. Eu entendo que nós temos demonstrado ao Executivo que nós queremos ajudá-lo, não queremos de maneira alguma atrapalhar. A Câmara tem dado toda a retaguarda, tem dado todo apoio e tentam de todas as maneiras fazer com que a Câmara e o Executivo entrem em desarmonia. Esse sinal que o Cacá demonstrou que ele está querendo, poderá amanhã ou depois ser prejudicial à administração do Dr. Manuel. Eu tenho falado com alguns colegas aqui desta casa, Oripim, Kiko, Sebastião, o Lilico, o meu presidente, o Kiko, o Dr. Cael, até com o Exício, eu tenho comentado isso. Nós estamos fazendo de tudo para manter o bom relacionamento, para manter o bom entendimento entre o Executivo e o Legislativo. E hoje o Cael dizia isso, numa reunião que nós tivemos ali na sala, que o prefeito quer isso, o prefeito quer o bom entendimento. Então, essas palavras que o Cacá disse, eu acho que não foi pensada, doutor Kiko. Ele devia não estar bem sintonizado. Ele devia estar vendo a Globo e aproveitou o embalo do Roberto Jefferson lá e falou que não devia.
porque, com certeza, aqui em Barretos, eu, como presidente dessa casa, eu tenho certeza que não acontece. Principalmente, hoje que eu reuni com os funcionários, nós conversamos durante mais de meia hora, e eu fazia essa pergunta para eles. Estou tranquilo com essa questão aí. Da minha parte, eu daria até por encerrado, respeito, voto, não voto, mas se tivesse que votar, eu votaria no seu requerimento, mas são aí calúnias que não têm fundamento, que eu acho que o Cacá deveria retratar isso aí e pensar muito bem no que ele vai falar. Eu te dou uma parte. Senhor presidente, eu estou ouvindo o seu pronunciamento e me lembrei, eu sou amigo pessoal do Cacá, companheiro de clubes independentes, o conheço desde a época de escola. E me lembrei também, eu conversei com os nobres vereadores na reunião sobre a questão da discussão que nós fizemos aqui numa audiência pública sobre o horário do comércio. E o secretário do Comércio, logo após a audiência pública, em que se estava colocado para o prefeito a situação, foi anunciar a assinatura do projeto, ou do decreto, dentro da Associação Comercial e Industrial de Barretos. Quer dizer, de certa forma, isso é uma agressão aos comerciários, é uma agressão aos vereadores, ao vereador que propôs a audiência pública e propôs a ser mediador de um acordo, e, de certa forma, ao legislativo. Eu, senhor presidente, quero entender, conhecendo bem o Cacá, e avaliando esse posicionamento do secretário de Indústria e Comércio recém-empossado, que trata-se de inexperiência política, porque não é concebível que duas situações tão, assim, a do nobre vice-prefeito é mais grave, mas não pode sair, não pode escrever dessa forma como foi colocada. Então, eu acho que é preciso que o prefeito reúna com o seu secretariado e coloque para eles a importância que tem o Poder Legislativo, a importância que tem os senhores vereadores, para que se evite tal fato daqui em diante. Para que nós, vereadores, sejamos tratados de uma forma que merecemos, porque, afinal de contas, nós chegamos aqui como o prefeito e o vice chegaram lá, através do voto popular. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Eu vejo, Existo, que tentam, de todas as maneiras, querer fazer com que essa casa tenha aí desarmonia com o Executivo. Eu tenho um compromisso de lealdade, de trabalhar e por bem de Barretos, doutor Caiel. E isso não vai fazer com que como está sendo feito lá, que eu disse, documento batido e usando laranjas para soltar papel na cidade, que a obra é irregular, que a obra da Câmara vai sair. Queira ou não queira o secretário Zecão, o Zaidem e uma meia dúzia, a obra da Câmara, mesmo usando laranja, que você sabe quem são os laranjas que são usados. Eu fico triste de saber que quando uma Câmara tem toda autonomia para trabalhar, tentam ter interferência. E tentam também, de uma maneira ou de outra, denegrir a imagem daqueles que representam a população. Eu quero dizer para a imprensa, algumas que me procurou, que eu dizia e volto a dizer, eu confio e acredito nos vereadores e não confio e não acredito no Cacá. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Mão Branca, quero cumprimentar a todos e dizer que é com muita tristeza que a gente vê a imprensa destacar 2 semanas uma matéria tão polêmica
e onde fui consultado a semana passada por um repórter de uma rádio que questionou com relação ao posicionamento do Kaká. Eu só disse no meu posicionamento que foi uma atitude leviana da parte dele de fazer essas acusações sem poder dar nome às pessoas, colocando em risco e colocando a imagem da Câmara no momento onde, a nível nacional, a gente vê se bater em corrupção, se vê falar na imprensa escrita e falada. Então, eu acho que ele aproveitou o gancho e tentou, talvez, denegrir a nossa imagem. Mas quero dizer que as indicações aqui na Câmara, com todo respeito ao meu presidente Paçoca, são de autoria dele. Ele que sabe dizer a competência, as pessoas que são indicadas, a nível de Câmara. E a nível de Prefeitura, cabe ao prefeito fazer as suas indicações, e isso eu não entro no mérito. Agora, eu acho, não foi falado aqui, mas um dos fatos que motivou, ou que fez com que o vice-prefeito Kaká fizesse tais acusações, eu acho que foi o caso do hidrômetro. Eu vou acabar crendo que seja, porque ele apostou tanto que fosse conseguir, Kiko, trocar 28 mil hidrômetros na nossa cidade, com maior facilidade, e que a população barretense fosse aceitar com maior naturalidade a forma como ele estava colocando a situação em nossa cidade, de uma forma arbitrária, que fez com que o nosso trabalho aqui na Câmara, o trabalho da imprensa, o trabalho da população, da revolta, fez com que ele repensasse e agora fizesse aquilo que a lei manda, realmente trocar os hidrômetros nos casos em que faz necessário. Não fazer arbitrariamente como ele queria fazer. Eu acho que isso aí mexe um pouco com ele, porque a Câmara é soberana, né? Nós sabemos que o prefeito hoje tem maioria aqui? Tem. O prefeito tem, sim, a maioria aqui, por enquanto. E a gente está tentando fazer esse trabalho conjunto, dar sustentação, dar condições para que o prefeito Emanuel faça um bom trabalho. Mas isso não pode ser confundido com a vontade do povo, porque a vontade do povo realmente é soberana sobre todos os aspectos. E aquilo que foi bom para a população, a gente vai estar aqui votando, vai estar aqui parabenizando o prefeito pela ideia, pela iniciativa. Mas aquilo que realmente confrontar e aquilo que conflitar com a vontade, com a ansiedade da população, que tanto sofre com o desemprego, com os impostos, com a carga imensa de impostos que tem e com a miséria que vive, a gente não vai aceitar. Então, eu acho que, resumindo, um assunto que já está tão polêmico, a gente deva dar nome, sim, aos bois. Deva dar nome, realmente, às pessoas das quais ele está acusando e fazer com que isso venha à tona e tenta mudar a imagem, realmente, daquelas pessoas que ele tenta, realmente, infligir aqui na casa. Você quer uma parte, Paulo? É interessante na hora que você falou que é um dito popular, dar nome aos bois. Hoje, até boi tem nome. Tem um boi bandido, boi não sei o quê. Então, dê os nomes. Justamente. E a gente entende que esse assunto, me parece que ele está viajando, não sei, foi falado aí, a gente já conversou com o líder do prefeito, Cael, já tivemos reuniões, e eu acho que nós temos que começar bem um trabalho de 4 anos que poderemos estar juntos. E esperamos que ele realmente possa conduzir esse trabalho de uma forma que a gente possa trabalhar de uma forma unida, junto, sem ficar denegrindo a imagem de ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 343, André Luiz Rezec. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, está em votação e discussão o envio do processo à assessoria jurídica para representar junto ao Poder Judiciário contra o vice-prefeito, conforme o adendo solicitado pelo vereador André Rezec. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam,
Aprovado por unanimidade. Requerimento 343, requerimento 352, requerimento 354, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão, com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, como de costume nessa casa, eu faço meus requerimentos a indicações e vou discuti-los aqui, que isso vem de encontro com os anseios da população que vem até esse vereador. O primeiro requerimento, senhor presidente, já foi discutido nessa casa quando da vinda do projeto da anistia do IPTU. Na época, o ano passado, no final do ano, houve um questionamento com relação à votação do projeto para a anistia do IPTU, onde não foi aprovado, como de costume, e tinha uma promessa do prefeito eleito, doutor Manuel, mandar esse projeto para a Câmara nesse ano, e onde ele estava demorando, a gente fez requerimento, cobramos, e ele mandou o projeto, parcelando em 4 vezes essa anistia. Na época, nós discutimos, nós vereadores, e achávamos que o agosto, que é o mês da festa, onde muitos munícipes, grande parte faz, durante a festa, alguns bicos, tem algum trabalho extra, e é uma maneira para se estar ganhando um dinheirinho extra para poder pagar, talvez, aquilo que está pendente, que é o seu IPTU. Como já estamos chegando, o mês de agosto já está aproximando, e nós temos o mês de recesso, então eu fiz por bem fazer esse requerimento, em nome da casa, pedindo para o prefeito prorrogar o prazo para mais 2 meses, que seria o mês de agosto e setembro, para o parcelamento, para o pagamento do IPTU com anistia de juros e multa. Então, está aí esse requerimento, solicitando para o prefeito que mande esse projeto o mais rápido possível, né? A prorrogação, que eu tenho certeza que vai vir em boas horas, em bom momento, para aquelas pessoas que vão fazer os seus biquinhos durante a festa do peão, vão ganhar seu dinheirinho extra e tenho certeza vai colocar a casa em dia, porque infelizmente só com o salário, Paulo Corrêa, não dá para pagar o IPTU, por mais esforço que eles tenham feito. Eu tive uma informação na prefeitura que a demanda tem sido boa, mas não é esperada, porque a verdade e a realidade é uma só. O pessoal não tem dinheiro, infelizmente. E cada ano que passa as coisas vão piorando mais. E aproveitar essa oportunidade agora, dessa anistia, é muito importante. Então, esse requerimento justamente vem de encontro com essa solicitação. Já o requerimento 352, senhor presidente, até eu já vi uma indicação do CAEL, e eu já vi algumas matérias no jornal, e tenho presenciado constantemente, alguns banheiros públicos da nossa cidade estão lastimáveis, em péssimas condições. E a gente entende que uma administração nova, a cobrança sempre é maior, mas certas coisas pequenas que a gente entende, mas de grande utilidade, deva ser cuidado com carinho. Principalmente na área central, como já foi feito algumas matérias aí no jornal. E aqui eu estou reivindicando a região dos lagos. Principalmente as pessoas que lá se utilizam nas suas caminhadas ou durante a noite, quando se dirige àquele local. O banheiro realmente da região dos lagos está a desejar. Então eu faço esse requerimento, solicitando informações para que eles possam estar dando um carinho especial, condições para que os usuários possam satisfazer do local, uma vez que é um lugar bastante frequentado pela população que faz seus Cooper lá, e entendemos que a reivindicação já é de algum tempo. Na região dos lagos, quando a construção do 3º lago, doutor Kiko, falava-se num projeto para a construção de um sanitário, não sei se você se lembra disso,
não sanitário, mas pista de skate e outras coisas mais. Eu não vi até agora. E só aquele banheiro realmente não está tendo condições, uma vez que até está em péssimas condições. Então, vai esse requerimento pedindo, solicitando ao nosso secretário, ao seu prefeito, para que nos atenda nessa reivindicação tão justa da população que tanto nos cobra. E, para terminar, contrariamente contra o voto do Dr. Kiko, a gente fica feliz, principalmente em nossa cidade, que carece de algumas atrações. A gente viu esse final de semana a Festa dos Campeões. Nós sabemos que o Zé Wilson ele faz esse trabalho numa luta, individualmente, contrariamente aos independentes, que já tem uma equipe toda formada para fazer esse trabalho. Ele faz porque ele é uma pessoa que gosta, nós também gostamos, e vem diretamente com a nossa origem. E a Festa dos Campeões, como o próprio nome diz, vai reunir as pessoas que marcaram época em nossa cidade. E encontrar essas pessoas, para quem frequentou várias vezes as festas, e presenciar e ver um baianinho, ver vários outros peões que na época conquistaram prêmios aqui em nossa cidade, é uma atração à parte. Nós sabemos que o recinto, com a construção, com a ida da festa lá para o Parque do Peão, ele realmente descaracterizou um pouco esse esquema de rodeio, como o Dr. Kiko falou. Então, que faça lá no Parque do Peão. Mas eu acho que, enquanto existiu o recinto como palco, para relembrar aqueles tempos, ele é pequeno, mas ele se torna grande no sentido das atrações, daquilo que se pode fazer, principalmente nesses 3 dias. E eu estou fazendo essa congratulação para o Zé Wilson, porque eu presenciei, desde o início, a sua luta, Dr. Kiko, porque nós sabemos que a Prefeitura não formulou o convênio com a Secretaria da Agricultura. Existiu uma dificuldade muito grande para realizar a Festa dos Campeões esse ano no recinto. E eu, particularmente falando, eu, juntamente com o Paçoca, nós estivemos dando esse respaldo para ele, a Câmara, para poder ajudá-lo na realização. E a gente viu como que é difícil, como é complicado realizar um evento. E graças a Deus, tudo deu certo. Eu acho que quem foi lá e pôde presenciar, ficou contente, passou uma noite agradável. Nossa cidade tinha várias atrações durante o sábado, esse final de semana, com faria também, que a gente aproveita a oportunidade para parabenizar pela festa junina, e outras atrações mais. Então, eu estou parabenizando aí o Zé Wilson por esse trabalho, e dizer que para o ano que vem a gente vai estudar essa proposta que o Dr. Kiko fez lá na sala, numa reunião, porque parece que o barulho atrapalhou o Dr. Kiko. Dr. Kiko? Parece que o som estava tão... É porque, para aproveitar que ele quis, vão atender a cidade toda, né? Não só aqueles que estavam lá durante o evento. Mas o Paulo quer uma parte? Obrigado pela parte, vereador. Quero dizer que o senhor está de parabéns, tá? Porque é uma festa que resgata a cultura de onde surgiu a Festa do Peão. A gente teve a oportunidade de ir lá mais de uma vez. Eu, em outros anos, eu não tive... fui, mas não fui constante como eu fui esse ano. Eu achei uma festa muito bonita. É uma pessoa que trabalha praticamente com a equipe reduzida e consegue resgatar a história da Festa do Peão de Barretos. Bom, a minha explicação justifica, Dr. Kiko, porque eu fui criado num café goiano. Café goiano, o que é? Tá tudo ligado à Festa do Peão. Meu pai tinha uma açougue, 40 anos. O que é? Tudo ligado à Festa do Peão. Então, eu vivi muito esse clima da Festa do Peão naquele local. Então, para mim, chegar lá e ver o rodeio, como eu vi durante esse final de semana, foi reviver alguns momentos que, na época, eu vivi com os peões que frequentavam muito a minha casa. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento 344, 352, 354.
Requerimento 355, José Francisco Cabral Mizar, doutor Kiko. Com a palavra, doutor Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos e cidadãs, eu não estou destoando e nem, não estou desparabenizando o vereador Euripinho, muito pelo contrário, eu acho que festas têm que ser enaltecidas, principalmente quando elas resgatam a história de uma cidade ou de uma comunidade. Mas a gente não pode só resgatar a história, não, a gente também tem que resgatar o respeito. A gente tem que resgatar coisas que realmente condigam com a civilização e a civilidade que essa nossa cidade tem. Então, eu vou citar alguns fatos que são importantes para a consideração dos senhores vereadores. O primeiro deles é que não existe corpo físico algum, vereador Existo, entre a festa no parque e a Santa Casa. Não há nenhuma forma de obstáculo ali, então todo o som que emana do Parque do Peão vai direto para a Santa Casa. Então não adianta chegar ali perto da Santa Casa e dizer que é proibido buzinar, quando havia um buzinaço lá dentro do parque. Haviam bombas dentro do parque, havia boate dentro do parque, que acabou em torno das 6 horas da manhã. E isso eu posso dizer, porque no sábado, do sábado para domingo, eu estava fazendo plantão ali na Rua 32 com a Avenida 21, e eu tive dificuldade de falar pelo telefone, vereador Sebastião Rodrigues, por várias vezes. A gente recebe ligações de outros médicos de outras cidades e a gente atua como intermediador por internações em hospitais da região e outros hospitais. E não conseguia falar. Acho que esse tipo de atitude é louvável em termos de festa e de participação dentro do que é o histórico da nossa cidade, da nossa própria raiz. Mas não tem que ser mais lá, não. Acho que tem que ser mudado para um outro lugar. E há tantos reclamos de que o Parque do Peão está abandonado, que seja lá. E quem quiser participar da festa, que vá lá. Não que a festa venha mais invadir lares e situações daqui. Por exemplo, eu moro na Rua 20, entre 39 e 41. Teoricamente, há obstáculos entre a minha casa e o Parque do Peão, o recinto Paulo de Lima Correia. Mas não havia obstáculo algum em termos de sonoridade. O barulho estava dentro da minha casa. E o Código de Postura proíbe isso. Para existir alguma manifestação que seja de festa ou de barulho, que exceda a tolerância estabelecida por lei, teria que existir um alvará da prefeitura e uma limitação imposta por ela que não está havendo. Então, já estou solicitando isso. E se alguns vereadores escutaram, mas eu vou dizer isso em termos genéricos, eu vou entrar com mandado de segurança para o próximo ano, se o prefeito liberar um alvará de novo para aquilo ali. Porque não sou eu que estou reclamando. Não sou eu. Eu sei, inclusive, de secretariados, de membros do secretariado do seu prefeito municipal, que moram longe também do local e também estavam reclamando porque não conseguiam dormir ou se sentiram incomodados com o barulho. Dentro da própria estrutura da administração vai existir gente que vai reclamar. Mas não é só em relação a isso que eu estou reclamando com relação a todos os barulhos que a cidade tem, porventura, engolido impostamente a população como uma forma franca de desrespeito e total falta de fiscalização. Por exemplo, carros de som. Acho que carros de som são um abuso, e um dos maiores abusos que eu vejo são os carros de som nos domingos, quando muitos dos trabalhadores têm apenas esse dia para dormir um pouco mais. E mais ainda, quando muitos dos trabalhadores saem do frigorífico, saem do Minerva, 6 horas da manhã, 7 horas, 5 horas da manhã, e vão dormir. E é justo nessa hora que os carros de som estão passando na porta da casa deles. Quer dizer, não precisa disso. Acho que as pessoas, se não respeitarem, não têm o direito de ser respeitadas. Não têm o direito de invocar respeito à execução do próprio trabalho, do próprio exercício da profissão. São coisas que eu acho que essa casa não pode ficar omissa, principalmente porque, como eu estou lembrando aos senhores vereadores, isso faz parte do Código de Postura. E se o Código de Postura está sendo infringido, tem que ser punido como qualquer outra circunstância. Era isso. Não é contra a festa, não é contra a manifestação da festa, mas que a festa seja feita no lugar, não de direito, mas no lugar de respeito. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo mais oradores, está em votação. Os oradores permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, eu queria solicitar aos senhores vereadores que procedam à limpeza aí das gavetas. Quem tiver alguma coisa pessoal, pois elas serão enviadas à prefeitura na data de amanhã. E depois essas mesas não vão voltar mais para casa. Não. Desejo boa noite a todos, boa semana. Muito obrigado, atenção de todos.